Olá, olá pessoal, todos me ouvindo? Acho que sim. Sim. Pode escrever no chat ou falar aí. Tá bom o áudio? Regis, eu estou ouvindo bem. Bom, eu tentei liberar aqui o acesso para quem entrasse após essa primeira nossa conversa, só que eu não consegui, não tá, todos precisaram pedir permissão, e caso alguém entre aí depois do horário, eu vou pedir desculpas, mas eu vou ter que dar uma paradinha, sair do compartilhamento e adicionar, né, quem entrar depois, mas são questões ainda de adaptação nessas novas ferramentas aí de pandemia, né? Então, eu já peço desculpa a vocês caso alguém, né, chegue a entrar depois. E eu já, assim, falando na frente de Regis está aqui como mediador, eu vou passar a palavra para ele, eu vou abrir a câmera também, Regis, eu acho que vale a pena abrir a câmera para a gente fazer esse papo inicial, para depois a gente começar, né? Eu agradeço, né, muito o apoio do professor, arquiteto, meu ex-orientando, meu amigo aí, Reginaldo Pina, para conduzir, né, esse papo, né, realmente é um papo, é uma apresentação que faz parte de um projeto que eu vou explicar para vocês, da Lei Aldir Blanc. Vou pedir permissão para vocês que nesse momento que a gente estiver conversando e eu estiver apresentando, eu vou precisar gravar, mas eu vou deixar tudo explicado, e após esse momento que a gente faz de gravação, que depois eu vou disponibilizar no YouTube, a gente volta para bater um papo mais livre até com vocês, para cumprir também aí o horário dessa aula inaugural, né, do semestre aí de 2021. Espero e desejo a vocês um semestre mais leve, um semestre desafiador. A disciplina Técnicas Retrospectivas 2 é uma disciplina que eu encaro como prática, a prática do projeto, a prática da vivência, a prática de você estar em campo, visitar, reconhecer o edifício, reconhecer o monumento, vivenciar os sítios históricos. Eu não consigo visualizar, e isso vai ser extremamente difícil para os professores, não só de desenho de arquitetura ou de projeto de uma forma geral, mas principalmente do projeto em preexistência. Né, o respeito e essa sensibilidade que nós devemos ter com a preexistência é fundamental para o desenvolvimento do projeto. Então, não só Reginaldo, mas como eu também, que assumo agora as disciplinas da FAUFBA, né, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, também teremos esse desafio, né, de trabalhar com a preexistência de forma remota, não tendo visita técnica, não tendo acompanhamento tão próximo desse aluno, não sentando na prancheta, não riscando, não fazendo croquis, não pegando maquete, não vendo as patologias dessas edificações, não tendo acesso, né, aos edifícios. Então, isso é muito doloroso para a gente que veste a camisa do patrimônio, que ama o patrimônio e que tem um compromisso em ser professor de alma. Né? Então, eu acho que para uma aula inaugural foi quando eu pedi, assim, gentilmente, Reginaldo cedeu esse espaço, que eu queria público, né? Eu disse, eu sou uma pessoa que adoro público e eu não poderia estar fazendo essa live em outro momento, chocando com o congresso da UFBA, que está acontecendo em paralelo, e essa troca eu acho que é bastante importante. Eu vi aqui no grupo já algumas pessoas que eu conheço, acho que alguém já me viu na FANESE com Regis, Ricardo Leão, que foi meu aluno na UNIT, Isabelle, que eu conheço também, então tem algumas pessoas também conhecidas. E aqui presente a gente tem uma amiga já digo que a gente já trocou várias mensagens, que é a Vanderleia. A Vanderleia, ela é da FUNCAP, da Fundação de Cultura do Estado de Sergipe, é quem traz toda essa organização e a ideia, né, da live para discutir arte, né,
artes visuais e cultura nesse momento, né, tão delicado que todos os artistas estão passando, não só de Sergipe, eu acho que do Brasil inteiro. Tá? Passo a palavra agora para Regis aí, para ver se a gente ainda tem gente entrando aqui, mas já são 7h40, eu acredito, né, que a gente pode começar, e aí a gente vai ter que fazer esse sistema de fechar tudo, volta e vai ficar assim na nossa gravação. Acho que não tem problema. Muito bem. Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. No começo. Ai, peraí, que a gente tem que vir aqui com a gravação. Eu vou começar a gravar já. Bom, então, boa noite para todos. Então, essa é uma conversa sobre artes visuais, que está acontecendo, né, de 22 a 26 agora de fevereiro, nas redes sociais, de uma forma geral, a todos os artistas que estão participando, e aí eu já sugiro e convido que vocês acessem as redes sociais da FONCAP, da TV APRP também, e que são os dois, né, caminhos que vocês podem achar toda a programação dessas conversas que estão acontecendo. Então, são várias, né, estão acontecendo em vários horários, eu acho que é bem interessante vocês participarem. E esse projeto é um projeto que está financiado e promovido pela Lei Aldir Blanc, né? Então, o tema da premiação, na verdade, eu fui premiada, o professor Reginaldo também, ele entra aí com publicação, é acessibilidade nos espaços culturais, certo? Bom, e o que é esse projeto da Lei Aldir Blanc, né? Então, o governo do estado de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte APRP, de Sergipe, a FUNCAP, através do edital de premiação de artes visuais e literatura, que é o edital número 5 de 2020, conforme a lei, como forma de ação da Lei 14.017, de 29 de junho de 2020, conhecida como Lei Aldir Blanc, que destina ações emergenciais no setor da cultura em virtude da pandemia do Covid-19. Então, além desse papo sobre acessibilidade nos espaços culturais, trazer essa ação do governo do estado de Sergipe, através da Fundação de Cultura, para os alunos, ou para o público em geral que estiver assistindo, né, a gente nesse momento, é de fundamental importância. Eu acho que abre um pouco o leque das possibilidades do trabalho, né, de nós, artistas, de uma forma geral. E aí você até pode questionar, né, e o arquiteto, ele trabalha com arte, ele é artista, ele tem o trabalho voltado para a questão cultural, e aí, pela minha formação, além de arquiteta, especialista na área de patrimônio cultural, e pela preocupação, então a gente vem, né, elaborando vários projetos, não só arquitetônicos, mas projetos de promoção. Interrompendo aqui um pouquinho.
temos alguém que entrou aqui depois, certo? Eu vou só fechar aqui minha câmera, porque às vezes a gente tem um probleminha de transmissão. Deixa eu voltar agora. Bom, e aí o objetivo, certo, desse edital é a premiação desses artistas e agentes culturais que comprovem a atuação mínima de 24 meses imediatamente anteriores à data da publicação da lei, e aí a gente conseguiu se enquadrar, isso foi muito importante. O projeto também traz uma força e um engajamento que a gente vê tanto da fundação, né, da Fundação APLP, quanto do governo do estado e quanto dos agentes culturais, de uma forma geral, que atingiu desde os professores, e aí uma conversa com a Vanderlei, ela me deixou tudo muito mais claro, foi muito interessante entender que outros profissionais da área que trabalham, né, com a questão cultural e na promoção da cultura, ou de levar conhecimento para a população de uma forma geral, tanto desde crianças, adultos, adolescentes, idosos, então puderam fazer parte desse projeto. Né? Selecionar propostas apresentadas nas áreas de artes visuais, literatura e educação que contribuam para a pesquisa, difusão e valorização da produção autoral sergipana. E eu acho que sabe, a gente começa a incentivar, principalmente os alunos da área da arquitetura, que não é só o projeto, não é só o desenho que está sob nossa atribuição, né? As nossas competências, elas são muito mais amplas. Né? Então, a proposta da FUNCAP traz essa possibilidade e a lei Aldir Blanc nos contemplou. Então, é um projeto premiado pelo edital de artes visuais, número 5 de 2020, proposto pelo governo do estado de Sergipe através da FUNCAP, ok? Eu coloquei aqui o site mapas.cultura.se.gov.br/Aldir Blanc, para quem tiver interesse e quiser pesquisar um pouco mais, né, sobre o que é o projeto e sobre o mapa cultural de Sergipe, né, onde você encontra todos os pontos de cultura, né, os profissionais que são envolvidos também na área da cultura. Bom, e aí o nosso tema, né, o tema proposto é a acessibilidade nos espaços culturais. E aí a gente começa a se questionar, todo mundo já ouviu, ou pelo menos as pessoas que são da área, sobre acessibilidade. E aí, o nosso público hoje, nessa conversa, está voltado muito para os alunos da arquitetura, né, da Faculdade FANESE, e outras pessoas que estão nos assistindo. Mas tratar do assunto acessibilidade não é simplesmente pensar na legislação. E aí, quando a gente pensa nos espaços culturais, a gente automaticamente visualiza que o projeto de arquitetura, ele deve atender a questão das rampas, corrimão, a sinalização de braille, e não é apenas isso, né? Então, os espaços culturais, e aí a gente pode definir os espaços culturais como os ambientes que reúnem, promovem a questão cultural, a educação, né, que envolve desde o patrimônio e todas as artes de uma forma geral, mas como chegar até esses espaços? E o que o espaço pode permitir, possibilitar que essas pessoas, né, possam ter acesso à edificação e às promoções. No caso, arte, de uma forma geral, desde uma apresentação de teatro, cinema, né, desde a literatura. Então, como promover isso? Como é que todos poderiam ter esse acesso? Então, a gente se pergunta, então, o que é essa acessibilidade? Como garantir a acessibilidade? Quem são os responsáveis para garantir essa acessibilidade? Então, é desde no âmbito do projeto, é no âmbito da gestão pública. Então, quem financia isso? Quem tem essa obrigação? Quando devemos, né, interferir nesses bens? Ou como deveremos fazer, né, um projeto de acessibilidade de uma forma geral? O que fazer? Né, o que fazer nesses edifícios novos e o que fazer nas edificações existentes? Como é que a gente trabalha tudo isso, né? E como fazer? Então, esses são questionamentos que nos inquietam. Eu acho que deve ser perguntas que nós, enquanto professores ou enquanto cidadãos, enquanto arquitetos, principalmente, devemos fazer ao elaborar um projeto, ou aceitar, ou ganhar uma licitação, ou estiver discutindo e refletindo sobre isso. Eu acho que uma das grandes questões que a gente vê hoje, quando se fala tanto de acessibilidade, quando a gente vai falar de projeto, tanto na pré-existência, de projetos novos, é o imediatismo, né, do profissional que vai elaborar esse projeto.
é a falta da teoria, a falta da pesquisa, a falta da documentação e do entendimento. Então, a gente não pode desvincular, né, toda a parte de pesquisa para que eu possa fazer um projeto que seja adequado, que seja funcional, que atenda, né, que atenda todas as necessidades daquela comunidade, que atenda as necessidades da população e que atenda, né, ao conceito e aos princípios universais. Bom, e aí o que fala o Plano Nacional de Cultura, né? Dentro do Plano Nacional de Cultura, a meta 29 garante ou pensa ou está trabalhando para, né, que 100% de bibliotecas públicas, museus, cinemas, teatros, arquivos públicos e centros culturais, atendendo aos requisitos legais de acessibilidade e desenvolvendo ações de promoção na fruição cultural por parte das pessoas com deficiência. Então, além da adaptação dentro da lei desses espaços, a meta 29 do Plano Nacional de Cultura também prevê as ações para a fruição cultural de parte das pessoas com deficiência. É você chegar e você poder participar. Então, não adianta eu só ter uma rampa, ou um piso tátil, ou um corrimão, ou um elevador, mas é necessário que o produto, né, o produto cultural seja acessível, né, a esse cidadão. Então, a acessibilidade é uma das questões centrais para a qualidade de vida e o pleno exercício da cidadania das pessoas com deficiência. As instituições culturais no país precisam obedecer às leis existentes a esse respeito, ou seja, tem de eliminar as barreiras ao acesso físico das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, ou seja, tem que eliminar as barreiras ao acesso físico. Pensar como eliminar, ou pensar como é que nasce esse projeto sem essas barreiras, eu acho que é o grande objetivo, né, e a grande preocupação de nós, profissionais da área da arquitetura. Então, o acesso dessas pessoas aos espaços culturais, seus acervos e atividades deve ser viabilizado de duas maneiras. Uma, adaptar o espaço físico para essas pessoas. 2, oferecer bens e atividades culturais em formatos acessíveis. Então, a atividade que vai existir nesses espaços também devem ser acessíveis. Então, não adianta que o prédio seja completamente acessível e a atividade desenvolvida naquele prédio, ela também não seja acessível. E aí, me chama a atenção, e aí eu compartilho com vocês, uma inquietação que a arquitetura não é uma disciplina isolada. A interdisciplinaridade é fundamental para a execução dos projetos. Então, não adianta eu assumir um projeto de restauração, né, de uma igreja ou de um bem público, né, de um possível museu, de uma edificação que vai ser adaptada para o museu, se eu não tenho outras disciplinas envolvidas, que vai desde a museologia, vai o pessoal do serviço social, vai as pessoas que fazem desde a parte de som, de iluminação, tudo isso faz parte de um conjunto, né, de símbolos para que as pessoas realmente tenham esse acesso, de uma forma geral, aos espaços culturais. Então, o espaço cultural não só é esse espaço físico. Aqui a gente vai focar um pouco mais na questão do espaço físico, porque o nosso tempo é extremamente curto, né? A nossa live, ela, no total, deve ter em torno de 1 hora, mas a gente termina antes para ouvir vocês e tentar, né, ter um diálogo, né, com relação a projeto e edificações. Então, a gente vai focar um pouco nessa questão dos edifícios, né? Então, a acessibilidade já traz para a gente o termo ter acesso. Vou dar só uma paradinha aqui, rapidamente, para eu permitir aqui algumas pessoas que entraram agora, tá? Voltando. Então, a acessibilidade é ter acesso. Não existe termo mais simples que resume o que seria acessibilidade. Então, a acessibilidade é arquitetura inclusiva e direito das pessoas deficientes. São questões cada vez mais discutidas pela sociedade atual. E no âmbito do projeto, é algo que deve ser fundamental. Tem que ser analisado, pensado, discutido, né? Muitos dos profissionais querem atender a questão da legislação e querem, principalmente, seguir a norma
sem entender, sem vivenciar ou o espaço, ou aquele edifício, o entorno, as pessoas que vão, né, estar utilizando desse equipamento. Bom, dentre os direitos assegurados à pessoa com deficiência, o artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos determina que toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural, na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de todos os benefícios que dele resultem. Né? Então, essa imagem que traz aí o piso tátil, que muito foi utilizado de forma errônea aqui em Sergipe, né? Eu não sei se vocês são da época, né, que todo o projeto que a gente encaminhava para a prefeitura, para aprovação, todos eles voltavam. A gente seguia a cartilha, né, nacional, onde orientava desde o piso direcionável e o piso tátil, e quando chegava na prefeitura daqui de Aracaju, eles eram reprovados, né, em função de uma má interpretação de um dos gestores públicos, né? Então, é complicado, né? Então, a gente precisa realmente estar seguro, né, do projeto, do entendimento da legislação, do entendimento das necessidades, porque cada caso é um caso e a gente adapta essa legislação a isso, a gente atende a legislação adaptando a cada caso, certo? E o conhecimento e a prática projetual é determinante para a elaboração tanto dos projetos e das intervenções. Bom, e aí, é claro que a gente não vai abrir aqui a norma, né, a norma brasileira, que está atualizada, né, agora aqui de 2015, a 9050, e na 9050, no item 3.1.1, descreve que a acessibilidade é essa possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Vai desde a elaboração e desenvolvimento de um mobiliário. Hoje, no Congresso da UFBA, a gente teve uma palestra extremamente interessante da professora Betânia Brendley, que está na Alemanha, e ela apresentou uma intervenção muito relevante de uma galeria em Berlim, e que traz, né, todas as adequações. É uma obra modernista, eu trago aqui até uma imagem, uma charte para vocês verem, que a preocupação não vai apenas do acesso de rampas, mas sim do mobiliário, desde da circulação das cadeiras, né, como é que esse cadeirante vai ter acesso, mas não só o cadeirante, mas o cidadão que tem necessidade tanto visual, auditiva e de mobilidade de uma forma geral. Bom, são 7 os princípios do design universal, que prevê a igualdade, a flexibilidade, o simples e intuitivo, a percepção e informação, a tolerância ao erro. A gente tem que suprir de todas as formas o erro, certo, nos projetos, nas execuções, porque a gente tem um grande problema que, às vezes, o projeto, ele segue, é aprovado de forma correta, e a execução é feita de uma forma completamente diferente, que garanta o pouco esforço físico e tamanho e espaço. Bom, aqui é um exemplo da Escola Estadual Votorantim em São Paulo, ou seja, essa escola ela foi adaptada, eu não trago muitos detalhes, mas para vocês verem que além, no texto, quando você lê, eu coloquei aqui a fonte, o site, foi no site da Viva Decora, ele descreve que não só a implantação de rampas, né, para o acesso, mas todas as outras formas que garantissem a acessibilidade desses alunos da Escola Votorantim lá em São Paulo. É um projeto de grande destaque, né, que ele consegue atender sem grandes intervenções no edifício, na sua volumetria em si, né, e consegue vencer, né, os amplos vãos com a implantação de rampas, além do piso tátil, a questão sonora para os deficientes auditivos, né, e a mobilidade dos estudantes nessa edificação. Bom, e aí, o que a gente para pensar? Bom, a partir do momento que você vai propor um novo espaço cultural, o que a gente tem que pensar? Seguir a legislação sobre acessibilidade e dos órgãos municipais, estaduais e federais.
Claro que todos os projetos vão passar, né, pela análise das prefeituras e dos estados e dos órgãos federais quando necessário. Um programa de necessidades definido. Tudo isso faz parte desse escopo, né, da construção de um novo projeto, da concepção de um novo projeto. O conceito projetual, análise e documentação do terreno. Então, se for implantação no novo terreno, tem que ser considerado desde a topografia, os desníveis, o entorno, ventilação, os acessos, o fluxo, veículos, transporte público, ou seja, engloba muito mais coisa. Entender os usuários e suas demandas, né, mergulhar e se permitir. Alguns exercícios eu acho muito interessantes e que o professor Reginaldo, ele segue bastante essa linha, do pertencimento, né, a partir do momento que aí a gente pode falar do aluno, mas eu posso falar também do arquiteto já formado ou do próprio gestor público, que eu sempre friso muito isso e me preocupa, né, às vezes você tem uma equipe fantástica e o gestor público, ele não é sensível a essa equipe que ele tem, por não entender do assunto, ou por não se permitir, e é necessário que você viva aquela experiência, né? Então, eu tenho algumas experiências aqui em Sergipe que são preocupantes, né, da gente propor uma intervenção, por exemplo, numa praça em Divina Pastora, e o órgão público, ele analisa sem ter vivenciado, né? Então, é necessário, sim, que a gente vivencie o que aquela população passa, quais são os eventos culturais que acontecem. Um caso bem interessante, eu, infelizmente, ainda não posso apresentar esse projeto lá da Praça Divina Pastora, porque ainda está em processo de análise e aprovação, ele não foi aprovado, e aí a gente está fazendo todos os ajustes necessários para uma possível aprovação. E uma coisa que nos incomodou bastante na elaboração desse projeto e da análise é que a gente vivenciou, né? Então a gente foi para lá, não foi uma vez não, a gente foi várias vezes, a gente ia para a casa das pessoas, a gente ficava sentado na torre olhando tudo que acontecia nessa cidade, a gente vivenciou a peregrinação de Divina Pastora, por exemplo, durante 3 dias sem dormir. Então a gente sentiu como é que as pessoas circulavam, qual era a mobilidade, como é que elas tinham acesso à igreja, que necessidade elas tinham para poder entrar na igreja, por exemplo, né? E isso, né, parcialmente foi desconsiderado na análise e aprovação desse projeto, né, limitando-se a legislações. Então, são questões que a gente precisa parar para refletir um pouco sobre isso. Bom, entender os usuários e as demandas, é isso, o projeto e a execução. Então, eu não me limito só ao projeto, a execução é fundamental para isso. Bom, e um outro caminho, que é esse da nossa especialidade e especialmente para a disciplina, é que a adaptação de espaços culturais existentes. Então, o respeito, a documentação é fundamental, é uma das primeiras atividades que a gente normalmente faz na disciplina de Técnicas Retrospectivas 2, eu não sei como é que a FANESE trabalha, não sei se tem pessoas de outras universidades ou que já cursaram essa disciplina, mas o entendimento da documentação do edifício pré-existente, ou do espaço, do sítio histórico pré-existente, é primordial. Então, não há como você elaborar um projeto sem uma documentação devida. Através da documentação é que entendemos o que realmente será necessário para a elaboração desse projeto, né? Então, o respeito com a pré-existência, passo número 1. A documentação, e uma documentação exaustiva. Quando eu falo documentação, não é simplesmente ir até um arquivo público, não, é a documentação do edifício em si, é o levantamento cadastral, é a investigação, é a busca para entender os danos daquela edificação, estar presente. O projeto e a execução. Bom, e aí a pergunta é, e quando o espaço cultural é uma edificação histórica ou está localizado em um sítio histórico? Como fazer o projeto de acessibilidade para esse bem que já tem atribuição ou é reconhecido com o seu valor cultural? E aí vem a documentação, em primeiro lugar, o respeito ao pré-existente e a responsabilidade do arquiteto. Tem que ter projeto. Vamos começar daí, né? Tem que ter projeto. Não há possibilidade de pensar o projeto de restauração, a intervenção restaurativa sem o projeto.
e sem o profissional. Não é obrigatório, não é necessário exatamente que esse arquiteto ele seja especialista na área de conservação e restauro. Não, pelo contrário. É o diferencial. Qual o diferencial que você traz para esse projeto? Né? Qual é a sua responsabilidade com o projeto? Qual é a sua responsabilidade com o edifício? A qualidade projetual. Né? Lúcio Costa tem um comentário extremamente pertinente com relação à implantação do Hotel Ouro Preto, de Oscar Niemeyer, no sítio histórico de Ouro Preto. Né? Então, não é qualquer projeto, é o projeto que respeita a preexistência, é o projeto que analisa, é o projeto que tem uma linguagem, é o projeto que se insere de forma tal que você não muda, né, a paisagem. Né? Hoje pela manhã, a gente conversou no congresso da UFBA, que eu achei muito interessante, foi justamente a necessidade que hoje que existe dos profissionais que não respeitam as edificações de marcar o traço do seu projeto. Né? Então, marcar o traço é interferir de forma brutal, sem respeitar, e não evita os problemas daquela edificação. Então, o que a gente precisa fugir é disso. Então, implantar uma rampa de acessibilidade para uma edificação histórica não é marcar o traço, não é marcar aquela edificação com a rampa. Pelo contrário, é permitir acessibilidade desde que eu não interfira na linguagem daquele edifício ou daquele sítio histórico. Bom, e aí, para quem tiver mais interesse, né, em se aprofundar, o IFAM, ele elaborou alguns cadernos técnicos, e o caderno número 9, que se chama Mobilidade e Acessibilidade Urbana em Centros Históricos, ele traz toda uma análise da NBR 9050, considerando as cartas patrimoniais, considerando a Carta de Veneza, considerando, né, toda a reflexão que já existe em cima de intervenções em edificações históricas e sítios urbanos, e ele também traz, o caderno número 9, alguns exemplos, né, bons exemplos de intervenções que já temos aqui no nosso país, né. Existem vários projetos interessantes, várias intervenções interessantes. Agora, tem outras que são mal interpretadas, mal executadas, os gestores não entendem, então a gente tem alguns problemas de interpretação também. Bom, eu trago aqui como exemplo a Rota Acessível em Salvador, né? É um trabalho que foi desenvolvido no plano de requalificação do Centro Histórico de Salvador, que envolve ali o Pelourinho, o Terreiro de Jesus. Eu não sei se vocês conseguem, se eu mexer aqui, não sei se Regis consegue me dizer se o cursor do mouse aparece, e se alguém aparece, né? Bom, só para vocês tentarem entender onde nós estamos, aqui é a Igreja de São Francisco, número 1, aqui o Cruzeiro, Praça São Francisco, aqui é o Terreiro de Jesus. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês de algumas intervenções. Talvez vocês estejam perguntando, poxa, mas o título é Acessibilidade nos Espaços Culturais. Bom, mas se eu não conseguir chegar nesse espaço cultural, que aí eu englobo desde uma igreja, um museu, né, lá em Salvador, principalmente nessa área, a gente tem várias, né, tem o Museu dos Azulejos, tem o Paço, tem as igrejas, o museu dentro das igrejas, ou seja, a gente tem vários equipamentos culturais, então eu preciso chegar até eles. A grande maioria deles, eu tive a possibilidade de entrar na grande maioria deles. A grande maioria tem o acesso através do elevador, que todos têm andar. Mas outros elementos, a gente tem uma grande deficiência, que aí envolve a questão da museologia, né? Então, vai desde do áudio, do vídeo, do braille, né? Então, a gente tem das placas de informação. Então, existe uma deficiência muito grande com relação a isso. Infelizmente, a gente não tem uma edificação por completo que atenda todas os requisitos, né, da legislação para acessibilidade. Então, só para recapitular aqui, para vocês visualizarem, aqui é a Igreja de São Francisco. Com certeza, quando passar a pandemia, todos estarão convidados, que Reginaldo sei que vai levar até lá. O Terreiro de Jesus, aqui está a Catedral Basílica, certo? E aqui a Rua Gregório de Matos, aqui a gente tem a Fundação Gregório de Matos, e aqui o Largo do Pelourinho, aqui a Casa Jorge Amado. Então, só para vocês visualizarem. Esse projeto do Terreiro de Jesus é um projeto recente, ele foi entregue em 2019,
é um projeto do escritório AIP Arquitetura, de Alexandre e Nivaldo Andrade, e eles fizeram uma documentação, existe uma documentação exaustiva da praça, e a ideia era realmente recuperar alguns elementos e uma linguagem mais livre de impedimentos, tentando resgatar um pouco dessa paisagem do início da formação da delimitação dessa praça, né? Então, a gente consegue ver, é claro, eles vão trabalhar uma paginação de piso, mas uma coisa interessante que eu vejo em Salvador, que eu acho que esse plano de acessibilidade foi bem feito, e acho que atende muito bem, né, são esses cruzamentos, né? No slide anterior, a gente vê aqui as marcações, né, dos cruzamentos, né, e a gente tem um grande problema lá, que é a pavimentação, né? Então, um dos capítulos no caderno 9 de mobilidade do IPHAN vai falar exatamente sobre a pavimentação, que eu acho que é o grande problema dos sítios históricos, né? Como você caminhar e como retirar essas pedras. Retira, não retira. Na Praça Divina Pastora, a gente tem um problema sério, né? No perímetro imediato dessa igreja, a gente tem pedras calcárias, que provavelmente é do início da construção e da delimitação daquele entorno, e existe uma grande polêmica de como fazer as rampas de acesso a essa igreja. Há um outro problema, para quem é daqui de Sergipe, é Laranjeiras. Ali em frente ao mercado, a gente tem as pedras também, lisas, né, e como ter acesso àquele espaço. Então, muitas pessoas sugerem e preferem, muitos moradores, que retire, que asfalte, que coloque um paralelo. E aí, claro que a gente a intenção não seria essa, né? Mas como recuperar aquela pedra? Tira, não tira? Então, são questionamentos que eu acho que aqui em Sergipe a gente precisaria abrir mais o leque para discutir isso, e que é possível, sim, fazer intervenções para que a gente tenha acesso a essas edificações, mantendo a paisagem. Então, eu acho que nessas imagens aqui, nessa primeira imagem, a gente tem um trechinho, essa imagem é da Faculdade de Medicina, da antiga Faculdade de Medicina para o Terreiro de Jesus, certo? Então, a gente vê o rebaixamento dessa calçada de uma forma extremamente suave, desde a cor, né? Claro que o traçado, ele já traz um movimento, talvez alguém interprete que talvez possa fugir, dependendo da linguagem e o olhar de vocês, mas de uma forma suave, você consegue ter acesso à praça e, né, fazer essa travessia para a calçada, né? O que é que a gente vê nessa segunda imagem? É justamente a mudança do material. Eu mantenho o mesmo material, mas eu mudo a direção de assentamento dessa pedra. E aí você vai me questionar, mas na norma, na lei, né, na NBR 9050, diz que a faixa deficiente tem que ser pintada de branco, né, assim, assado. Aí que tá. A questão, quando a gente vai intervir em sítios históricos, a gente precisa entender qual sítio é esse, como a gente vai intervir nesse sítio. Então, nem tudo vai ser aplicado a sítios históricos. Claro que vai ser o bom senso, a qualidade projetual, o entendimento do órgão público e o entendimento, né, dessa legislação que abre levemente uma brecha para que a gente possa fazer essas indicações, né? Então, aqui uma vista, né, de uma dessas casas aqui, que eu tive acesso, todas as imagens são de autoria minha, e aqui, né, a transição, né, de um passeio para o outro com outro material. Então, esse material indica a faixa de pedestre, indica esse momento de travessia. Aqui é o acesso ao Convento de São Francisco, certo? Então, a gente tem a pista, né? A via, ela é elevada, né? Então, houve sim uma intervenção. Então, eu não vejo problema de forma alguma de acontecer a intervenção. Foi alterado o material da pavimentação, mas que mantém uma leitura, uma conversa, né, com a edificação existente. Aqui é um trecho da Praça São Francisco, onde tem um cruzeiro, né? Então, eu tenho a edificação, a pavimentação original, que a gente vê aqui muito mais nítida, e eu tenho a intervenção. E você estando lá, você vai ter o acesso, então, um cadeirante, uma pessoa com a dificuldade de locomoção, ela tem um acesso mais suave, né, e permissível, passando por essa faixa aqui de pedra calcária.
Então, aí eu vou estender, não é só o cadeirante ou quem tem dificuldade de mobilidade. Quem já visitou um sítio histórico, principalmente Ouro Preto, a própria Laranjeiras, ali em frente ao mercado, sabe o quanto é chato, difícil e dolorido caminhar nessas pedras, né? Então, normalmente eu até indico, gente, vá de tênis mesmo, tênis mais confortável que você tiver, que não é tão simples, né? Às vezes, quando chove, ela é muito lisa, então realmente é muito perigoso. Nessa segunda imagem, a gente vê a passagem, essa faixa, né, de uma calçada para outra. Então, eu tenho a delimitação com o material, aqui seguindo, né, no sentido longitudinal, e a pedra, né, aqui marcando e diferenciando as outras duas pavimentações. Então, é possível, sim, a gente fazer a intervenção, né, nesses acessos. Aqui é um exemplo do Solar do União e Capela Nossa Senhora da Conceição, em Salvador, onde fica o Museu de Arte Moderna da Bahia, o MAM, né? Então, aqui eu faço esse registro, mostrando o quanto é inacessível, né, para quem tem dificuldade ou redução de mobilidade, e todo o espaço, em uma das intervenções que foram realizadas por Lina Bobardi e, posteriormente, pela Prefeitura, pelo IPAC, né, o Instituto do Patrimônio Cultural da Bahia, foi implantada, né, o acesso para a igreja e para o edifício do Museu de Arte Moderna, né? A única coisa que ainda não foi realizada, que é uma polêmica, é a implantação do elevador dentro do Museu de Arte Moderna da Bahia, porque a gente vai ter uma briga com a leitura da escada de Lina Bobardi. Aí já é uma outra apresentação, quem sabe, no futuro. Mas nessa segunda imagem aqui, a gente já vê um pouco dessa faixa acessível, que dá acesso tanto para esse edifício que é o cinema e a loja, e a igreja. E aqui, né, o acesso para a capela de Nossa Senhora da Conceição. Então, a gente vê aqui a implantação, essa é uma rampa removível, certo? Então, existe sim a pavimentação, são placas, certo, de concreto polido, que dá acesso ao edifício, e a rampa, ela é removível. Então, muitas edificações, elas são permitidas a implantação de rampas, mas desde que sejam removíveis, tá? Então, no caso dessa, é assim. Bom, uma reportagem que saiu recente na Globo, certo, no G1, foi sobre a restauração, né? A Unesco, ela acredita que a sociedade brasileira terá um museu ainda mais aberto à comunidade, integrado ao cotidiano, ou seja, a Unesco que está apoiando, né, a intervenção restaurativa do Museu Nacional, que infelizmente pegou fogo em 2018, isso. Então, a nova proposta da edificação, eu não vou falar da edificação em si, só vou mostrar essa imagem que eu ainda não consegui acesso ao projeto, né, que ainda está sendo desenvolvido, mas vários órgãos internacionais e nacionais que estão discutindo a implantação, né, de novos equipamentos para acessibilidade, para que esse edifício ele seja integrado de forma mais ampla à comunidade. Então, é como se o cotidiano das pessoas do bairro de São Cristóvão possa estar integrado a esse espaço do Museu Nacional, né? Então, nessa imagem a gente consegue ver, né, que um dos lados do jardim, ele vai ser todo integrado, né, de forma mais acessível e integrada ao bairro, né, de uma forma como um todo. Bom, esse projeto aqui, que foi de David Chipperfield, lá em Berlim, ele é um restauro da arquitetura moderna de um projeto de Mies van der Rohe. Betânia, hoje pela manhã, quem puder assistir o congresso da UFBA, foi pela manhã, foi às 9h10, a sala X. Eu acho que vale muito a pena vocês assistirem essa palestra, vocês que vão ter experiência de trabalhar com ensaios projetuais na área de intervenção, quando ela traz de forma ainda inédita esse estudo que ela vem fazendo de uma intervenção que não foi entregue ainda, e tem muitos anos que está sendo restaurada, de um projeto de Mies van der Rohe, foi um dos últimos dele, é o único em Berlim. E nesse projeto, um dos itens, né, primordiais foi a acessibilidade. Então, nessa segunda imagem, é claro que aconteceram várias outras intervenções da estrutura, algumas limpezas de layout para recuperar a leitura da edificação. Então, desde os vidros, né, que eram vidros até fabricados na China, ela comentou, e que não resistiam tanto ao frio,
e que sofriam bastante, que sempre estavam rachados, que também já foram substituídos, entre outras, desde mobiliário, algumas questões de novos equipamentos também foram inseridas nessa proposta de restauração para devolver o edifício para a comunidade, né, para os cidadãos, mas de forma acessível. Então, desde o mobiliário, desde as escadas, o piso, gente, é maravilhoso a foto do piso. Então, ele trabalha com o piso, essas placas aqui em concreto, sendo que algumas delas têm a textura do piso tátil, né? Então, não confunde, você não perde a leitura da edificação. Então, é uma intervenção muito legítima. É muito interessante que se observe, né? E aqui a gente consegue ver, né, esse acesso. Essas imagens eu trouxe da internet, do site do ArcDaily. Bom, outro site bem interessante, que tem alguns vídeos que mostra e descreve toda a forma acessível, não só da edificação, é o Museu de Arte do Rio, no Rio de Janeiro. Então, além da edificação estar adaptada, existe um projeto e um programa dessa visita acessível, né? Então, o vídeo, quando vocês acessam o site, você já traz várias informações e explica desde as ações, desde as exposições que são permanentes na edificação, elas já são acessíveis, e a preocupação que a edificação e o projeto do MAR tem em trazer qualquer cidadão para se permitir a conhecer o museu. Bom, e o que é que não pode faltar num projeto, né, de acessibilidade? Ou seja, vai desde o piso tátil, uma placa sinalizadora, o mapa tátil, a sinalização de Braille, né, para o corrimão. Então, todos esses itens aqui, ou seja, o mapa tátil, que é uma das coisas bem interessantes, principalmente para os equipamentos, né, culturais, ele auxilia as pessoas de deficiente visual com alguma ou nenhuma visão, né, sobre o caminho que deverá percorrer em rota, né? Então, ele cria essa rota, né, para visitação, por exemplo, num museu ou num espaço cultural, de uma forma, né, ampla. Ele combina o Braille, vai combinar o alto relevo e informações não táteis também, a partir de cores e contrastes. E isso possibilita a leitura sem ruídos. Então, a gente tem aqui a imagem do mapa, né, Braille. Claro que vai ter materiais, né, sugeridos para que se possa executar, né, a confecção desse mapa. O piso tátil, né, que é o mais recorrente, que eu acho que a grande maioria tem mais conhecimento. E eu espero todos que vocês sempre apliquem de forma correta, né, nos seus projetos. Então, são pisos de superfície, né, e eles são diferentes no chão, e que aparentam ter cor e textura diferenciada. Então, quando a gente traz a questão da cor e textura, né, diferenciada, isso se aplica muito bem nos sítios históricos. Então, é a diferença da cor do material, da textura dessa pavimentação, que permite que a gente possibilite o acesso, né, nas cidades para ter acesso aos edifícios, né, aos edifícios culturais e os edifícios de uma forma geral, sem agredir a paisagem cultural daquele sítio, certo? O piso tátil, ele está previsto dentro da norma, certo? A 9050, e na norma da ABNT, a 16.537. As placas sinalizadoras, que a gente vê aqui um exemplo abaixo, elas são destinadas a pessoas com baixa capacidade visual, isto é, são aquelas pessoas que possuem pequena porcentagem de visão. Portanto, elas podem enxergar informações escritas em letras com fontes maiores e em braille. Então, a gente tem as duas opções na placa sinalizadora, certo? E a sinalização do braille para corrimão, que é algo até menos usual, pelo menos eu tenho visto com pouca utilidade aqui no nosso estado, nas edificações que eu já visitei ou que tive a oportunidade de fazer algum projeto ou alguma intervenção. Então, normalmente, não foi utilizado. Tem alguns anos, mas eu fiz uma vistoria no Ministério, na Procuradoria-Geral do Estado, que fica ali em frente ao Cacique, né? Houve um acidente com um cadeirante, né, com uma pessoa com deficiência, né, com mobilidade, com redução de mobilidade, cadeirante, com relação à implantação dessas rampas móveis, né? Então, é uma questão muito delicada e que requer atenção, né, para que a gente realmente pense soluções projetuais para
sanar, né, a grande maioria desses impedimentos, né, ao edifício e ao sair e vir e ao fluxo, né, nessas edificações. E aí eu trago algumas reflexões para a gente poder abrir, caso vocês tenham alguma pergunta, com relação a como trabalhar a acessibilidade nos espaços culturais, né? Então, os espaços culturais, enquanto matéria, enquanto edifício, nós, enquanto arquitetos, temos a obrigação primordial, né, da teoria e da prática. É saber, sim, pesquisar, sim, documentar, explorar, investigar. Executar e elaborar, né, com o rigor, a questão da acessibilidade. E uma outra questão que eu trago, que a gente trabalha bastante, eu, professor Reginaldo, outros ex-alunos que hoje trabalham também muito na área, é com a imaterialidade dessas edificações. Então, o edifício, a matéria, sim, acessível, mas que a gente traga possibilidades de atividades para que todos, de uma forma geral, possam participar, né? Um dos exemplos que eu trago foi a oficina Trilhos no Memorial, foi no Memorial do Poder Judiciário, que fica ali próximo à Catedral, no Parque Teófilo Dantas, onde a gente trouxe crianças, né, de escolas públicas com dificuldade tanto de mobilidade quanto alguma deficiência de uma forma geral, para que pudessem vivenciar e conhecer o memorial, né? Então, a gente fez a atividade do reconhecimento enquanto identidade, ela se reconhecer enquanto pertencente àquele patrimônio, o produto, que produto ela pode trazer depois desse reconhecimento? Então, desde a visita, né, ser a foto, né, ela é a foto daquele monumento e depois o desenho, né? Então, a gente consegue trabalhar a arquitetura, trabalhar o edifício, explicar, apresentar o que é um edifício histórico, falar um pouco sobre a questão da estrutura desse edifício, como é que ele funcionava, a história dele, né, de uma forma global, e permitir que eles participem, né? E aí a gente traz as atividades lúdicas. Essa é uma reflexão que eu acho muito importante para a gente trazer, e outra que eu sempre trago, eu sou muito fã desse trabalho, né, de duas ex-alunas, mas que são arquitetas, Marisa Novaes e Rana Ferreira, quando elas fazem um diário de bordo sobre a disciplina de técnicas retrospectivas, mas foi um olhar diferente que elas fazem da cidade de Laranjeiras, né? Então, a partir do momento que você conhece o sítio ou o edifício, você se permite a entender o que ele precisa, deixar ouvir. Quando você está na cidade e vamos ouvir o que ela tem para dizer para a gente. O que o edifício está falando? O que o edifício pode nos dizer? Que necessidade é essa? E que necessidade também eu tenho de conhecer? E a partir do momento que a gente se solta nessas cidades ou nas edificações, a gente sente algo, a gente vê algo. E nessa visita, Laranjeiras estava fechada. Então, como é que eu tenho acesso a um espaço cultural se a cidade está fechada, né, para essa comunidade, para esse visitante? Então, o primeiro passo é abrir essas portas, né? Então, eu acho que essa imagem, eu acho que fala muito, né, de como é que a gente precisa pensar o entrar, né? O entrar na vida dessas pessoas, o entrar nas edificações, permitindo que todos tenham acesso, né, de uma forma geral. Então, eu agradeço, né, aqui eu concluo a minha fala para poder tentar bater um papo com vocês, que eu acho que é bem interessante. Eu deixo aqui meu e-mail, o meu Instagram, o Instagram do Sergipe Patrimônio, que é administrado pelo professor Reginaldo. Eu, às vezes, dou uns pitacos, né, mas ele é a cabeça principal disso. E o canal Sergipe Patrimônio, que a gente criou, depois a gente vai depositar esse vídeo lá no canal, vai publicar nele, e quem puder, é praticamente o lançamento do canal, se inscrever lá no nosso canal, que eu acho que a gente tem tudo para fazer, né, promover o patrimônio, promover a educação patrimonial, promover um debate, uma conversa. Eu acho que está na hora, né, de Sergipe ter mais visibilidade e mais comunicação com relação à questão do patrimônio histórico. Passo a palavra para Reginaldo.
Sim. Sim. É, acho que caso alguém queira falar no microfone também não tem problema não, só é avisar aí no chat que a gente abre para vocês. Eu acho interessante que vocês, né, comentem e digam talvez o que passa na cabeça de vocês, se vocês tinham parado para pensar, né, sobre isso, que importância é essa, né, de não só pensar no restauro, né, do edifício, né, esse edifício tem que ser acessível. E muitas vezes a edificação praticamente não tem uma modificação na sua estrutura, né? Ah, é porque restaurou. Então muita gente acha que fez algo mirabolante. Não, o mirabolante é entender, sentir o que essa edificação está precisando, né? Então é entender o que essa comunidade precisa. Será que esse bem, ele é permissível? Será que as pessoas têm acesso a ele? Então será que essa intervenção é só uma rampa? É só a implantação, né, de uma placa sinalizadora, né, de uma placa sonora? Às vezes é algo tão simples que vai fazer com que ele tenha o uso, né, porque uma coisa que a gente sempre conversa, né, Reginaldo, é justamente isso, eu vou restaurar algo que não vai ter uso, mas será que essa edificação, né, como é que essa edificação pode ter uso se você não consegue chegar nela, né, se você não consegue, né, ter acesso ao bem, à matéria, de todas as formas, não pensem só em rampa e corrimão, de todas as formas, né? E o que a gente vai fazer nessa edificação? Muitas vezes, nós arquitetos, a gente até gosta de se meter demais, né, em várias áreas e dizer o que é que tem que ser. É muito interessante, principalmente nos trabalhos finais de graduação, né, quando o aluno não vem com um projeto, mas ele vem dizendo tudo o que vai acontecer ali. Não, porque aqui vai ter um serviço social que vai fazer isso, que aqui vai ser um tal, que isso. Sim, gente, tá. E o projeto? Cadê o projeto? É por isso que eu citei muito a questão da interdisciplinaridade dos projetos de restauração, de intervenção e de projetos novos, né? E aí a gente abre para um projeto novo. Então, o arquiteto, às vezes, ele quer dominar a área inteira, quer definir até como é que funciona. E a gente vai, sim, precisar de outros profissionais, né? Para que tudo funcione em harmonia. Então, o meu edifício tem que proporcionar isso, mas eu preciso ter um programa, né, que promova a arte de forma acessível, né? Então eu tenho uma complementação. Então é muito importante. Eu lembro que no início, quando eu comecei a fazer arquitetura, uma das professoras, ela disse, essa profissão é a profissão da vaidade, né? Porque é a profissão que a gente precisa saber de tudo, e saber de tudo deixa a gente com o nariz em pé, né? Se achando. Então esse saber de tudo é o conhecimento que a gente precisa ter, a gente se permitir entender realmente o que precisa e correr atrás, né, a teoria, a pesquisa, a documentação, para fazer projetos e executar esses projetos de forma funcional, né, isso eu acho que é a grande importância, né, e dentro da academia eu acho que é a grande chance que a gente tem.
Eu acho que estar em sala de aula, né, estar, por exemplo, uma oportunidade de uma live, de um congresso, de um debate, a gente expor nossas preocupações, às vezes, nossa, nunca parei para pensar nisso, eu nunca imaginei que podia fazer uma rampa, né, no sítio histórico, eu nunca pensei como é que eu vou implantar um elevador numa igreja barroca, né? Como é que eu vou tratar as casas coloniais? Como é que eu vou pensar num edifício eclético? Né? Como é que eu venço os porões altos das edificações, né, ecléticas e neoclássicas? Como é que eu venço isso? Como é que eu chego? É só um elevador, uma plataforma? Tem outras formas? Será que eu posso sim implantar uma rampa? Né? Então, como é que eu penso isso? Essas inquietações são importantes que elas sejam expostas. É importante que a gente tenha essas oportunidades, principalmente na academia, né? Porque na academia, sim, é a hora que a gente tem para arriscar, para experimentar, para fazer os ensaios projetuais. Então, isso é fundamental para que tenhamos um profissional com poder crítico, né? Com poder realmente, né, de escolha nas suas intervenções, e não trabalhar com os achismos, né, que eu acho que a gente tem que correr disso. Né? Ah, não, eu acho que isso vai dar certo, eu acho que isso é acessível. Não, eu acho... Não, acabou. Nada disso, né? Então, fugir disso e trazer, né, para um lado mais científico e prático. Isso, isso. Sim, sim, sim. Claro, isso. Isso mesmo, é. Sim, isso, 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 dos gestores, isso mesmo, isso mesmo. Hum, isso mesmo, isso mesmo, isso, isso mesmo, é, com certeza. Quando você fala, né, dessa questão dos gestores, eu acho que hoje é uma das coisas que nos preocupa bastante. Claro, eu coloco sim, num dos pontos principais, qualidade projetual e a responsabilidade do arquiteto. Né? A responsabilidade do arquiteto é algo que tem sido muito discutida, principalmente nas novas teorias, não vou dizer novas, mas as teorias atuais, né, sobre intervenções em preexistência. Né? Essa responsabilidade é fundamental. Nós temos vários exemplos aqui em Sergipe, né, que o profissional, porque eu acho que tem que ser assim, e e aí agora vem o gestor, que o gestor deseja isso, e aí o arquiteto, por questões políticas ou por outras questões que talvez eu não encontre nenhuma palavra agora para dizer,
né, ele se molda aos pedidos. E esquece a edificação, que é o mais importante, no caso, né, essa preservação da história, né, esse compromisso que a gente tem. Então, essa questão da gestão é muito delicada. E é necessário, sim, quanto mais profissionais da área, né, de arquitetura principalmente, estiverem conscientes, cientes, estudados, que sejam da pesquisa, né, que tenham um compromisso mesmo com os projetos, eu acredito, pelo menos eu tenho essa esperança, que a cabeça desses gestores, né, tendem a mudar. Né? Vamos acreditar que vai haver uma mudança. Né? Porque não adianta você ter uma equipe maravilhosa de técnicos super competentes e o gestor impõe algo e o técnico é obrigado a aprovar ou desaprovar, e aí a gente fica, né, numa situação extremamente complicada. Né? Um outro ponto que eu levo muito em consideração, que eu bato na tecla, que é algo que me incomoda muito, é quando a gente não tem a possibilidade da comunicação, discutir projeto, né? Que é o que eu acho que a gente vai sentir muita falta no ensino remoto de projeto. Sentar para discutir, ter a possibilidade de ter outras pessoas, tá com grafite, né? Aquele grafitão aqui que eu fico na minha bancada, eu tenho um enorme, maravilhoso aqui, ó, né? Todo mundo riscando ali o projeto, fazendo croquis, né? E quando a gente está no momento mais assim chateado, pede o aluno, rasga essa maquete, faça outra e traga para cá. Então, essa emoção, né, que a gente vai perder um pouco, né, por não estar perto, mas que é fundamental, né, é a responsabilidade do arquiteto, o conhecimento, o discernimento, a sabedoria dos gestores e a prática projetual. Não tem por onde a gente correr, né? Então, é necessário, sim, né, essa sensibilidade de um todo. A comunicação é fundamental. Acho que tem um comentário aqui de Alexandre, né? Alexandre da Silva Conceição. Você quer ler? Isso mesmo, que é muito focado nisso, né? Quando a gente fala, né? É acessível, sim, tem rampa, tem corrimão, tem, né? E a gente esquece do conteúdo, né? Desse espaço cultural. Né? Então, quando a gente fala assim, e esse espaço cultural é acessível, né? Então, será mesmo? Então, o pacote é muito maior, né? Num projeto. Então, e quando a gente faz um projeto de arquitetura, muitas vezes a gente desconsidera o projeto de museologia, né, o projeto de iluminação, o projeto, né, de discografia, de arqueologia. Olha que tem muita coisa, né? Então, imagine, você faz um museu para as peças arqueológicas, mas você não chega nele, não chega. E aí, como é que você faz? E as peças, a dimensão, como é que você vai ver? Como é que você... Então, assim, é muito mais amplo, né? Então, eu acho que o objetivo... Pois é, eu acho que a live, para um primeiro dia de aula de vocês, assim, claro que a gente já começou diferente, né? E a gente vai fazer outros encontros desses, que eu sei disso. Mas para um início de semestre, para quem vai trabalhar, né, com a questão de projeto, eu acho que é bem válido vocês refletirem, né, com isso. E acho que tem que ser um ponto até de nota, né, para que está atendendo a acessibilidade desse projeto, né, o que vocês vão fazer. Eu ainda não sei qual é o objeto de vocês, do semestre, mas eu tenho para mim que vai ser um ponto bastante, né, exigido aí na disciplina. Mas eu estendo muito que seja para a vida de vocês, de uma forma geral, porque eu acho que esse respeito com o próximo, eu acho que é fundamental para a vida enquanto cidadãos, enquanto ser humano. É o amor ao próximo, né? Então, quando você, né, se vê, dê uma topada, né? Dê uma topada e precise de uma muleta e veja o quanto vai ser difícil você ter acesso aos bens, né? Então, eu acho que é o amor ao próximo, essa preocupação de a gente vestir, né, a camisa enquanto profissionais que estão ali incorporando realmente as necessidades e vendo que a gente não está aqui só para trabalhar a beleza, o belo, fazer um banheirinho, né, fazer algo, né, da estética, mas sim da técnica, do profissionalismo. Eu acho que isso é primordial. Estão tímidas. Para que
Bom, eu achei muito interessante da forma que ela mostrou Salvador para a gente, porque a gente que já esteve lá 2 vezes, a gente não viu essas coisas que ela acabou mostrando aí. Então, é como se a gente tivesse ido novamente e enxergasse o que não viu. Então, eu acho que para a gente foi sensacional isso, porque é até engraçado, porque tem uma rua no Rio Vermelho, que era um ponto que a gente questionava demais, porque a gente, como pedestre, acabava se sentindo meio solto na rua, até com a falta de atenção na hora de verificar os carros, porque como era no mesmo nível, calçada, então a gente ficava desatento, mas é porque a gente não tem esse costume, aqui na nossa cidade a gente não tem esse costume, então para a gente foi diferente. Agora deu para entender o porquê. Eu achei muito legal a proposta de vocês em trazer isso para a gente. Pois é isso mesmo. É aula. É aula. Eu sempre dizia, gente, eu não sou turismóloga, eu sou professora de arquitetura, é aula, né? Então, Vlana, você está comentando algo bem interessante. Olha, no início da minha fala, eu acho que até antes de gravar, eu comentei assim, a pena que vai existir das aulas não serem presenciais para vocês viajarem, vocês visitarem, vocês participarem do cotidiano, né? Eu citei aí Divina Pastora, citei algumas cidades, mas a minha política de trabalho em sala de aula, principalmente na disciplina de técnicas, é essa, vivenciar. Então, tem que vivenciar. Então, o fato dessas experiências, de vivenciar, de discutir, de ir até o local, faz com que você crie um novo olhar. Então, talvez quando você foi até Salvador, o olhar não foi esse, talvez ninguém estimulou vocês, não se sintam culpados, porque está todo mundo aprendendo, né? E eu mesma estava procurando algumas imagens para apresentar para vocês, e eu dizendo assim, não é possível que eu fui no lugar tal e não fotografei isso, que eu me lembro que um dia eu fui a passeio e simplesmente eu esqueci de fotografar arquitetura, né? Desde o dia que eu entrei no curso de arquitetura, eu não existo nas fotos, eu só tiro foto das coisas, e às vezes eu esqueço e tenho que voltar lá. Mas esse percorrer da cidade, das duas formas, da forma que você fez, olha, eu caminhei pelo Rio Vermelho e não estava entendendo o que estava acontecendo com aquela pavimentação. Realmente, existem vários trechos, né, em vários bairros em Salvador, que aconteceram várias intervenções para permitir, né, que o pedestre ele tivesse mais acessibilidade, que realmente os espaços fossem mais acessíveis. E aquele trecho ali do Largo da Mariquita, né, próximo ao acarajé da Ciridadinha, né, da Ciridinha, eles têm desde o piso elevado, da pavimentação, né, os elementos que limitam as vias, eles são muito sutis, né, e às vezes, por isso que a redução da velocidade existe, justamente para que você, né, não passe por ninguém, porque realmente os pedestres ficam de forma muito fluida naquele espaço, né. Agora, realmente eles conseguem atender de uma forma até bem satisfatória, né, vários pontos, né, para atender a questão da mobilidade urbana, e é bem interessante. Não só lá, mas ali em Ondina, a Barra, que já passou por uma intervenção muito grande, né, a Amaralina, todos esses bairros estão passando por essas intervenções. Com relação ao centro, né, o centro histórico de Salvador, essa parte ali do Terreiro de Jesus, Pelourinho, o Largo do Carmo, né, e a praça principal da catedral, então eles fizeram parte desse plano diretor de acessibilidade, né, então houve sim um plano piloto, né, para a cidade, e foi implantado, realmente é muito acessível, você percebe sim a possibilidade, claro que tem lugares, principalmente ali no Largo do Pelourinho, que realmente a gente tem uma dificuldade maior, mas questões topográficas da cidade, né, para o acesso para uma cadeira de rodas, entre outro tipo de mobilidade, realmente é necessário ajuda. Mas de uma forma um pouco mais ampla, a gente consegue, né, ter acesso. Eu mesmo, quando estou no Pelourinho, eu caminho pela rota acessível, viu? Porque caminhar naquelas pedras também não é tão fácil. Então, assim, quando você diz assim, porque não é costume a gente não ter isso aqui. Olhe essa frase que é importante. Ou seja, olhe o problema de projeto. Então, não é que a gente não tem costume, é porque os projetos não são, se são feitos, não são executados ou não são feitos.
Então qual é o problema da nossa cidade? Né? Onde é que está o problema? É isso que eu estava chamando a atenção de vocês. A academia é um lugar para a gente começar a pensar. Eu quero alunos, quero colegas, vocês pensantes, né? Que não tenham medo. Não é para a gente ir atrás, para gritar e levantar certas bandeiras, não, mas é de assumir a teoria e como é que se faz na prática. Né, e não ter medo de enfrentar um gestor público, né? O enfrentamento que eu estou dizendo não é briga, não, é de enfrentar, de levar, de chamar, vamos discutir, por que a gente não pode conversar? Você vai receber vários nãos, isso é fato, mas por quê? Sabe, essa inquietação, eu prefiro dormir com minha consciência tranquila que eu fui lá e tentei, né, então, se não é um costume nosso, é porque está faltando projeto, está faltando a consciência desses gestores para não deixar de ser costume, ser uma realidade. Então, por que eu não consigo ver isso em São Cristóvão? Por que eu não consigo ver isso em Laranjeiras? Né? Então, outras áreas urbanas de valor cultural. E aí eu vou sair um pouquinho do âmbito cultural. E por que eu também não posso ver isso em Aracaju? Porque Aracaju não é tombada e aí eu não tenho acessibilidade? O Rio Vermelho ele não tem tombamento pelo patrimônio nacional, mas a cidade está acessível. Né? Então, a gente focou, claro, nos bens históricos e sítios históricos, porque é da disciplina e é da nossa especialidade, mas e como é que eu penso Aracaju? Como é que eu penso o centro da cidade? Né? Então, eu posso sim ter, né, a mobilidade e a acessibilidade. Eu confesso que estou curiosíssima para ver como é que vai ficar os corredores de ônibus, né, que foram feitos aqui na Hermes Fontes, que já está pronto, mas eu não sei se já começou a funcionar. Eu não consegui entender muito bem aquelas plataformas elevadas demais, não sei como é que vai ser. Claro que a gente precisa vencer aqueles vãos, né? Então, a gente precisa começar a observar mais a cidade, né, e observar onde nós estamos. Quando fazemos visitas técnicas, né, normalmente a gente cria uma intenção, uma meta, a gente joga algumas coisas, né? Eu lembro que algumas visitas que eu fiz, os meninos deram uma surtada comigo, que eu entreguei um checklist, e dentro do checklist tinha assim, identifica o cheiro da cidade, né, os odores da cidade, os sabores daquela cidade, os ruídos da cidade. E como é que eu vou apresentar isso? Eu disse, não sei. É livre, se virem, permita-se. Né? Então, isso é muito interessante, é muito importante. Então, uma ida a Salvador, depois dessa conversa, e outra que a gente não tinha nem tempo de apresentar, né? Eu não apresentei nada. Eu acho que Ricardo está aí falando kkk, se virem, né? Muito bem, Ricardo, era bem isso mesmo, e olha que deu certo, viu? Porque quantos vocês se viraram e acabou dando muito certo na liberdade. Eu acho que tem que saber trabalhar bem essa liberdade de vocês, porque só assim vocês conseguem realmente aprender. Então, numa próxima visita que a gente fizer a Salvador, com certeza vocês vão descobrir, né, segredos maravilhosos daquela cidade encantadora, e que nos traz muita lição, né, de como funcionar, né, naquele lugar do início, né, da formação urbana, né, do nosso país. É bem interessante. O que mais? Mais alguém? Professor, está me ouvindo? Isso, boa noite. Bom, o que a colega falou, realmente, eu acabei me recordando que vivenciei isso lá em Salvador. Eu acho que ela também foi na mesma viagem que ela estava. E eu achei super interessante, eu saía correndo com medo, porque não tenho esse costume aqui, né? É diferente. Mas agora com essa explicação ficou bem claro e, enfim, deixou tudo bem claro. Com relação ao tema, né, que vocês trouxeram aí, eu sou apaixonada, quem me conhece sabe, a acessibilidade é uma coisa que eu bato realmente, a tecla, e em P8, acho que foi com o Reginaldo, P8, não foi, Reginaldo? Estou bem errada. Seja, isso, que foi restauro, foi o edifício ali, o Palácio Inácio Barbosa. E é interessante que, a princípio, quando a gente fala realmente em acessibilidade, a gente só lembra dessas questões do piso tátil, de uma rampa, do banheiro acessível, enfim, o básico. Só que ele fez com que eu abrisse mais o leque, a minha visão,
que acessibilidade é poder ir em qualquer lugar. Se tem uma sala, por exemplo, de cinema, tem que ser permitido que aquela pessoa possa tocar, possa vivenciar, não só ali aquela passagem que tem uma rampa, um espaço reservado para um cadeirante, não. Tem que ser realmente o todo. Então, foi um projeto difícil, bem difícil mesmo, porque tinha muitos obstáculos, mas ele conseguiu mostrar que é capaz de mudar. E não precisa mudar o todo, não precisa mudar o edifício. E ficou muito interessante. Então, assim, eu gostei muito do meu projeto. Fui até com o Paulo, o colega Paulo Lamarque. Então, a partir desse projeto, Viviane, eu consegui me apaixonar cada vez mais. Eu sou apaixonada, fascinada por acessibilidade. O restauro eu também sou apaixonada, mas não quero me especializar, viu, Regi? Mas, enfim. Mas, assim, é muito interessante. Oi? Eu sou apaixonada, mas o trabalho, meu Deus. Mas, enfim, é feito com bastante amor, né? E pensado dessa forma, a gente chega a um resultado que tenha funcionalidade realmente. Uma das coisas que eu percebo é a questão, mas assim, que envolve, que acaba impedindo, é a questão política. Porque eu vejo, às vezes, projetos assim, fantásticos, com propostas maravilhosas, que tem tudo para dar certo, mas na hora da execução, não, vai descartando. Porque isso tem um custo, porque aquilo tem outro custo, e fazem o básico, coloca só mesmo o piso tátil, uma rampa, e assim por diante. Então, assim, fica difícil, mas quanto futura arquiteta, né, eu pretendo defender cada vez mais essas questões. Tudo que envolver, que faz parte do meu papel, né? Não deixar para aqueles que não estudaram falar que não pode, enfim, eu vou sempre correr atrás do sim. Mas é isso, gostei muito, parabéns e que venha mais palestras por aí. Ah, que bom, Yasmin. Ah, não sei se Regis fala ou se eu falo. Já quero ela estudando comigo. Yasmin, que bom, fico muito feliz quando eu ouço alguém fazendo esse depoimento, assim, que gosta, que gostou e que gosta, que viu o desafio. Claro que ninguém vai ser obrigado a trabalhar ou ser especialista na área, mas só o fato de você já ser sensível, né, e ter esse olhar já nos deixa bastante felizes. Eu acho que o principal, né, o nosso papel, né, enquanto professores, o principal é justamente despertar isso, porque a partir desse momento você já cria um respeito, né, a gente não quer ouvir no final do semestre que alguém vai demolir alguma edificação, né, a gente quer pelo contrário, né, que você se emocione, né, a partir do momento que você se emociona, né, com um bem, já permitiu que ele mantenha a sua integridade e que você, a partir do momento que você vai executar, elaborar um projeto, ou que você vai ser aquela arquiteta que está dentro da prefeitura que vai analisar um projeto, você tem esse olhar sensível. Então, isso é muito importante para a gente. Então, a gente já fica muito feliz por isso. A gente agradece a você por esse amor que você tem, né, pela arquitetura, por defender, né, o que você acredita, seus princípios, e trabalhar com acessibilidade foi o que eu disse ali, um caso de amor. Eu acho que a partir do momento que você tem alguém na sua família, ou conhece alguém, ou você olha para o próximo com um olhar, né, de compaixão, ou de dizer assim, poxa, mas ele também tem direito, não é questão de direito, ele também tem direito a isso. Então, eu acho que isso é fundamental para que os projetos realmente tenham essa permissividade, né, de permitir que o outro, né, possa adentrar, né, e fazer parte dele. Então, isso é fundamental. E trabalhar com acessibilidade, você já tem um pano para manga aí, né? Você já pode trabalhar com mestrado, doutorado e tudo, já pode fazer um plano de acessibilidade para as nossas cidades aqui em Sergipe, analisar a situação delas, se não for histórica, mas que seja, né, aqui no nosso estado, para que a gente possa deixar um pouco, né? Eu sempre me preocupo, eu estou com o pé mais lá na Bahia do que aqui, mas eu sempre digo assim, mas eu preciso trazer de volta, né, o que a gente sai para aprender. Então, você tem um campo amplo, é um campo pouco explorado, né, então você não tem muitos profissionais que se dedicam apenas a isso, né, então essa questão da acessibilidade é fundamental nos projetos de arquitetura, certo?
Eu acho que é muito importante essa coisa da discussão. Às vezes o aluno tem até medo, né? A gente foi tão no pé e os meninos começaram agora a falar, veja como é interessante. E a gente vai trocando essa ideia. Então, o medo do exercício, né? Então, esse medo do exercício é uma coisa séria. Então, por isso que eu digo, olha, gente, na academia é a hora que a gente pode fazer tudo. Né? Porque a gente não é que a gente sempre vai fazer o certo, não. Então, a gente se permite a fazer isso, a querer criar um elemento, né, estranho dentro de uma edificação e ouvir do professor, mas isso é horrível, vamos mexer com isso, o que é isso? Né? Vamos discutir, né? Não existe o belo nem o feio, não existe o certo nem o errado. Né? A gente tem que analisar as necessidades e os pontos de vista. É muito difícil analisar um projeto de intervenção. Sempre todo mundo pergunta, o que a senhora acha? Para você, isso está bom ou está ruim? E eu sempre tenho, não é bom nem é ruim. Vamos analisar de acordo com as teorias, né? Vamos entender a necessidade daquele bem, né? Eu acho que tem coisas que são fundamentais. Eu não sacrificaria nenhuma edificação para impor o uso. Eu acho que esse é um dos grandes princípios que eu acredito. Então, a partir do momento que você tem uma edificação, como, por exemplo, o Museu da Gente Sergipana, né, que você tinha uma linguagem completamente preservada, tipologia, o edifício ele não é só visto por fora, ele é entendido como um todo. Né, e a partir do momento que você impõe o uso, e em função desse uso, você vai demolir, né, alvenarias, vai demolir pisos, forros, que se não estivesse em bom estado de conservação, era possível uma restauração, e aí você perde a linguagem daquela edificação, isso para mim vai de encontro aos princípios, né, da preservação e da conservação, né, entendível com a teoria científica, né? Então, eu penso nessa forma. Então, a partir do momento que você consegue atender de forma que, né, esse edifício, ele mantenha a sua linguagem, que não seja aquele traço marcado, né, porque às vezes você quer aparecer mais do que a própria edificação, né, então, porque fui eu que fiz o projeto, né, então, quando a gente consegue minimizar isso e atender, que eu acho que a grande maioria das edificações hoje necessitam dessa adaptação à acessibilidade, isso uma igreja, uma ruína, e da ruína a gente foi até Tomado de Jeru, né? Então, a ideia de ver o edifício, né, em ruína e o edifício ainda preservado. E Tomado de Jeru é uma pérola, né, com uma linguagem jesuítica, né, com os traços jesuíticos, com uma talha ainda muito bem preservada, né, com forro, e aí, um teto, perdão, e Ricardo aí tem uma pulga atrás da orelha para poder investigar, e a gente marca aí, deixa passar a pandemia, que você me leva, e a gente almoça aí pelo caminho. Regis saiu, caiu. Peraí, seu áudio está desligado. Agora, voltou. Saiu, né? Pronto. Vamos lá, mais alguém quer comentar, falar? Isabelle, por isso que eu disse, não, eu conheço Isabelle, eu conheço o seu sobrenome, Isabelle. Aí quando eu vi Isabelle, Beber, se fala Beber? Nossa, tem um tempinho, você foi nessa viagem, quero ir junto da próxima vez. Vamos para outros lugares também, vamos conhecer outros lugares, temos mais outras igrejas, outras aventuras aí pela frente. Deixa passar aí.
E a gente querendo viajar, mas tem muitas ideias aqui, ó, na cabeça da gente. Eu e Regis, a gente tem feito algumas aventuras e breve, com certeza, vai dar tudo certo para a gente viajar. E eu quero levar vocês para a Bahia. Vamos para a Bahia. Hum, hum, isso, né? Do remoto, é, é, é um desafio. Está sendo realmente um grande desafio. E eu estou assim com a cabeça fervilhando, pensando algumas ideias para poder fazer na minha turma. Claro que eu vou compartilhar com o Regis. E vamos fazer essa troca também. Eu devo vir na aula de Regis, Reginaldo vai na minha. Já convidei um outro colega do mestrado, aí já vem outra pessoa. E esse intercâmbio talvez seja o grande ganho da pandemia nas aulas remotas, né? Enquanto seria muito difícil, né, eu trazer um palestrante de outro lugar, ou trazer uma edificação para discutir, trazer algo, né, algumas intervenções que são mais atualizadas e etc. Hoje a gente já tem essa possibilidade, né, o fato do Meet, né, esse encontro aqui no Google já permite isso e é bem interessante. Então a gente vai, por enquanto, né, fazendo essa limonada e depois a gente libera geral aí para poder fazer outras atividades. Mas o bom é que os encontros vão permitir que a gente traga outras temáticas. E a gente vai conseguir passar por essa fase. Isso. Ai, Regis, obrigada. Oh, e a gente vai começar a chorar já hoje, né? Oh, meu Deus. Eu sempre disse que depois que eu me tornei professora, os melhores aniversários eram aqueles que eu passava em sala de aula, porque eu adorava comemorar com os alunos. Ai, maior farra, e todo mundo cantava parabéns, eu adoro tudo isso. E a pandemia meio que afastou todo mundo, né? Amanhã eu estou em aula, mas é congresso da universidade, e eu não vou ter, muito obrigada. Você sabe o quanto eu também gosto muito de você, sou parceira mesmo, e um amigo, e agradeço também aos alunos e às pessoas que estão aqui assistindo, porque faz parte, né, de um conjunto. Eu não me vejo separada, né, de Regis e dos alunos dele. É por tabela, né, e um vai ajudando o outro. Eu acho que o mais bonito disso tudo é essa cumplicidade, né, que a gente se ajuda, né. Então eu estou muito feliz. Há 10 anos atrás eu comecei a ser professora e hoje estou sendo contratada pela Universidade Federal da Bahia, que era um dos grandes objetivos e metas da minha vida. Então é muito bom, é um grande presente. Eu agradeço a oportunidade de ter feito essa live na sua aula, né, com seus alunos e com quem pôde participar, né. Eu sempre me questionei isso com relação à FUNCAP, né, lembrando que a FUNCAP é a promotora, né, dessa live, né, junto com a Lei Aldir Blanc. Também sugiro que vocês que são artistas, porque eu sei que muitos alunos são artistas, né, os alunos que também têm interesse, catem, fucem essas coisas, participem, contribuam com a cultura do Estado de Sergipe, né, e participem do mapa cultural de Sergipe, vejam essas lives, acessem o site, façam o cadastro de vocês, virem e voltem, tem sempre vários editais,
né? Eu acho que é bom, né, para todos, principalmente para o Estado. E uma das minhas preocupações com a live é que a gente atingisse, mesmo que fosse um público pequeno, mas que atingisse algumas pessoas, né? É um trabalho de formiguinha, né? E por isso eu busquei o professor Reginaldo para poder fazer a live na aula dele e a gente poder ter essa troca, né? Mesmo sendo rápida, mas muito importante, né, para a vida de vocês e para a minha também. Então, eu agradeço mais uma vez, espero reencontrá-los em breve na aula e também presencial. Tá joia. Gente, tchau, boa noite, fiquem bem. Saúde para todos e até breve.